Olá, gestores, aqui quem fala é o gestor Nery Freitas Bueno. Na aula anterior, eu expliquei um pouquinho, rapidamente, sucintamente, o objetivo de cada informação que nós iremos trazer na nossa capa. Para que serve, quais as informações que seriam importantes para o objetivo desse documento, ok? Então vamos meter a mão na massa. Bom, vamos colocar algumas informações aqui. A primeira coisa que eu preciso fazer, vamos pintar aqui também, que nem nós fizemos na aula anterior. Vamos colocar aqui para a gente trazer. Opa, ficou faltando aqui. Importante aqui que eu gosto de fazer é a gente congelar linhas e colunas. Primeira linha sempre é bom congelar. Então eu venho aqui na linha de cabeçalho. Eu venho aqui na linha 1, venho aqui inserir. Não, eu venho ver, desculpa. Congelar linha até a linha 1. Pronto. Então agora eu posso digitar que minha coluna, minha primeira linha sempre vai estar fixada. Vocês podem ver que minha base de dados ela tem colunas fora do meu campo de visão. E eu também gosto de congelar as colunas para que eu consiga ver as informações de modo amplo. Então, eu normalmente gosto de congelar as informações até a imagem de fluxo. Por quê? Porque essas informações são importantes dentro do meu critério de avaliação. Então eu vou selecionar a coluna E, e eu venho em ver, congelar, coluna, até a coluna E. Pronto, ele criou essa minha linha, e essas 4 colunas ficarão fixas. E quando eu selecionar aqui a minha barra e colocar por lado, olha que legal, ele mantém congelada minha coluna e minha linha também. Então que ele criou aqui também uma linha cinza mais escuro aqui e fez o congelamento para que eu possa fazer a minha visualização das informações sem perda visual, tá? Então vamos criar um fluxo do zero para a gente começar a ter um exemplo e começar a ter um maior entendimento dos objetivos desses campos. Então você pode utilizar uma sequência numérica. Às vezes pode ser o número do produto do seu cliente, às vezes o código interno da sua empresa, às vezes no número sequencial. Vocês irão determinar, tá? Você pode mudar o número do fluxo pelo número desenho, por exemplo. Então vou colocar número desenho. Certo? Vamos dimensionar. Que aí é o número desenho da produção daquele parafuso, tá? Só que eu tenho que mudar aqui também na capa. O número do fluxo, então eu vou colocar o número desenho. Aperto F2, desenho. Certo? Então é importante vocês criar conforme a demanda da sua empresa, tá bom? E aí esse vai ser meu número matriz. Então, vamos fazer o cadastro. Então vamos dizer que o parafuso vai ser o número P12. O número do parafuso vai ser o número do desenho, vai ser 123. Bom, o que ele fez aqui? Ele colocou o número e ele já alinhou o lado direito o número, a descrição aqui. Então vamos selecionar o B, vamos centralizar horizontalmente, pronto. O número da operação. A primeira operação do parafuso é a matéria-prima, então eu posso colocar sequência número 1, por exemplo, 1, 2, 3, para fazer a sequência do fluxo. Não, ou eu posso fazer 10, 20, 30, ou eu posso fazer A1, A2 e assim por diante. Vocês definem a sua sequência de operação. Opa, fazer aqui o que eu devia pegar.
Eu gosto de utilizar sequência de 10 em 10, porque é o jeito que eu aprendi no passado, eu uso até hoje, mas a sequência fica a responsabilidade de vocês. Então a primeira operação vai ser a operação 10. Então vamos selecionar aqui toda a coluna. Clica nessa área aqui, ele vai selecionar toda a coluna. E eu já vou selecionar tudo horizontalmente. Pronto, as próximas informações que eu colocar aqui vai estar tudo centralizado. Como eu expliquei na aula anterior, os objetivos, né, de cada coluna, a sequência de fluxo, então, vou aumentar um pouquinho aqui, são informações padrões de como eu tenho que trazer, padronizar dentro do meu fluxograma. Então, eu preciso de algumas informações que eu já tenha cadastrada para que eu traga aqui através de uma validação de dados. Então vamos criar aqui, ó, no maisinho, uma página em branco, que criou a página 5. Vamos renomear aqui botão direito e vamos colocar aqui processo, certo? Vamos excluir aqui do B, Shift 4 seta, seleciona, botão direito, mouse, excluir. Pronto. Eu não vou precisar mais que uma coluna para isso. Então vamos escrever aqui processo, processo. Vamos selecionar a primeira linha, ver, congelar até a linha 1. Vamos pintar padrão de sempre, cinza e branco. E vamos colocar algumas informações aqui, padrões, tá? Então vamos colocar aqui inspeção, transporte, operação com inspeção, tá errado aqui, estoque, intermediário, estoque final. Vamos colocar aqui também, pulou aqui, início, fim. Vamos colocar aqui antes de início e fim, colocar. Bom, transporte está lá, tá certo. Início e fim. Então aqui eu padronizei os meus processos. Então eu posso utilizar esses processos dentro do meu fluxo. Nós vamos fazer na prática aqui, tá? Mas para vocês terem entendimento, eu vou definir esses. Então agora a gente vai lá no banco de dados de fluxo aqui, vamos trazer essas informações padronizadas. A gente clica aqui. Nós iremos clicar com o botão aqui esquerdo em cima da célula de fluxo. Nós vemos aqui em dados e nós vemos aqui validação de dados. Pronto, ele vai abrir aqui essa informação. Então vamos adicionar uma regra. Eu vou escolher aqui, ó, nos critérios. Ele me traz aqui um intervalo que nós vamos trabalhar. Mas aqui a gente precisa criar nos critérios. Eu quero um menu suspenso de um intervalo. Pronto, cliquei. Ele está trazendo no intervalo D2, tá vendo a minha coluna. Então já vamos fazer uma alteração aqui, ó, D2, 2 pontos, teclado e colocar D. Então eu já coloquei aqui que ele vai pegar toda a minha coluna a partir da linha 2. Eu venho aqui, selecionar intervalo e nós vamos aqui na aba processo aqui embaixo. E eu vou selecionar aqui, botão esquerdo, seleciono, então seguro, vou até uma célula vazia, apago esse 12 aqui, porque conforme eu vou colocando mais processo, ele já vai colocando na minha lista. Então do A2 até o A, clico OK. Ele já me trouxe aqui todas as informações. Vamos descer um pouquinho e ver aqui opções avançadas. E vamos deixar aqui, ele já trouxe como padrão, rejeitar a entrada, estilo de exibição ícone, tá? Vamos deixar assim.
e vamos colocar concluído. Pronto, ele já fez a minha regra. Vamos voltar lá no fluxograma. Aqui, ele já definiu para mim. Então eu já padronizei aqui, ó, as informações. Então vamos aumentar um pouquinho aqui mais. Quando eu clicar aqui em cima, eu posso colocar transporte. Ele já traz. Se eu escrever início, já está tudo com N. Ele já vai... Então eu já estou automatizando, melhorando minha produtividade. Ok? Então, vamos colocar a operação 10, o número de desenho 123, 10, início. Tá? A imagem do produto, eu já vou explicar para vocês, para a gente, como nós iremos trazer. Tá? Eu vou criar um padrão com vocês. Mas vamos digitar a próxima coluna, tá? Descrição da operação, tá? Então, início não tem uma descrição, então vou deixar em branco. Então, essas colunas, quando eu coloco início, eu não preencho nada aqui na frente, tá bom? Então, eu só preencho aqui. Bom, eu vou continuar meu fluxo, então eu vou continuar do número do desenho. Então, eu vou copiar Ctrl C e Ctrl V. Qual é a próxima operação? 20. Pronto, coloquei aqui. Então, qual que é a primeira etapa do meu fluxo? Então vamos colocar aqui, vamos apertar a barra de espaço no teclado e vamos ver o que nós temos. Eu tenho essas informações. Então a primeira coisa que eu vou colocar é a operação. Tá? E a descrição da operação que eu faço, então nós estamos fazendo um exemplo de parafuso, então é recebimento de produtos. Recebimento de materiais. Recebimento de tubo de aço redondo. Tubo de aço. Pronto. Vamos aumentar um pouquinho. Esse aqui eu gosto de deixar bem grande porque é importante. E eu gosto também de apertar o Ctrl F aqui e vir aqui, ó, ajuste do texto. O que seria isso aqui? Quando a gente coloca aqui, ele vai me colocar estourar, ajustar ou cortar. Vamos colocar ajustar para vocês entenderem. Não mudou nada, mas quando eu diminuo a minha célula, pronto, ele já redimensionou a minha coluna automaticamente para caber todo aquele texto. Quando eu mudo aqui para cá, ajuste do texto para estourar, olha o que ele faz. Ele estoura as margens da célula e joga para as outras colunas. Não vejo utilidade para isso. E quando a gente coloca aqui cortar, ele corta o texto para tentar adequar. Também não é útil esse tipo. Então a gente vem aqui, sempre eu coloco ajustar. Pronto, certo? E ele ajusta também aqui, como eu diminui muito, ele ajustou aqui também o cabeçalho. Mas eu normalmente gosto de aumentar ele um pouquinho, porque esse campo é grande mesmo. E eu também gosto de deixar o texto à esquerda, alinhado à esquerda. Tá? E só o cabeçalho que eu faço aqui, centralizado. Então o primeiro processo é, qual é o tempo que eu vou utilizar para fazer a operação de recebimento de aço? O responsável cronometrou e falou que para fazer o recebimento eu tenho, 30 minutos. Então vou colocar 0, 2 pontos, 30 minutos. Pronto, coloquei 30 minutos. Importante, eu clico aqui no G, se eu vou trabalhar com tempo, eu tenho que formatar minha coluna para trabalhar com tempo, tá? Porque aqui eu coloquei os 2 pontos, ele entendeu que é hora que ele está trabalhando, né? Nós vamos em formatar aqui, ó, número, tá vendo? E aí a gente pode colocar a hora aqui, trabalhar com diversos tipos de campos. Vamos colocar hora, certo? Uma dica, eu sempre trabalho com tempo de duração, tá bom? Porque tem processos que duram mais de 24 horas. Ele deixa até o exemplo aqui, 24, 01, 01. Então ele muda um pouquinho. Então eu coloquei aqui, ó, então ele já colocou que é 30 minutos. Quantas mãos de obras eu vou precisar para fazer o recebimento? Bom, no caso, para fazer o recebimento, eu tenho que tirar do caminhão, eu preciso de um operador de pilhadeira, depois eu preciso colocar no local e fazer a inspeção. Vou precisar de 2 funcionários, então vou colocar 2. Então,
entendo que é 2 funcionários, tá certo? Então vamos colocar para o lado. Bom, características do produto que eu tenho que fazer a inspeção. Vamos aumentar um pouquinho aqui também. Vamos selecionar a coluna I e vamos fazer a mesma formatação aqui que eu fiz na descrição, tá? Alinhamento esquerda e ajuste do texto, cortar, tá? E o meu cabeçalho eu volto horizontal. Bom, qual é a característica do produto que eu tenho que medir no recebimento? Por exemplo, peso do produto, certo? Aí colocar um ponto e vírgula para separar, ou sei lá, vamos colocar uma barrinha invertida. Eu tenho que inspecionar produto conforme desenho do tubo. Pronto. Então eu coloquei aqui a característica do produto que eu tenho que fazer. Eu posso ser mais específico aqui. Eu não preciso ser sucinto. Tem empresas que querem colocar várias informações, por exemplo, vamos apagar. Então eu tenho que colocar o peso da carga de tubo deve ter 23 quilos, certo? Medir, aí medidas, comprimento, tem que ter 6.000 milímetros, com diâmetro de 20 milímetros, certo? Então eu coloquei aqui informações da característica do produto que eu tenho que fazer o recebimento. E qual é a característica do processo que eu tenho que utilizar para fazer isso? Bom, eu tenho que ter uma empilhadeira para descarregar o produto, certo? E inspecionar o produto com trena, certo? E paquímetro. Ok? Pronto. Opa, ele não dimensionou. Pronto. Vamos selecionar aqui também tudo, ó, e vamos selecionar. Pronto. Vamos colocar aqui também. Pronto. Então, minha característica do processo está colocada. Qual é o meio de controle? Eu coloquei a característica do processo, ele tem que inspecionar o produto com trena. Mas vai ser redundante. Então, vamos alterar um pouquinho. Eu posso colocar aqui, em vez de inspecionar o produto, com equipamento de medição. E aqui eu posso colocar trena barra paquímetro e o meu peso com a balança. Balança. Enfim. Pronto. Eu coloquei aqui meu meio de controle, certo? Dessa operação. Aqui é importante também, a gente pode colocar que para que eu faça o meio de controle, eu estou usando alguns equipamentos, tá? Posso também colocar aqui desenho, conforme desenho, produto. Posso colocar todos os meios de controle. Nas características aqui do produto, do processo, se eu vir colocar inspecionar produto, equipamento de medição, mas eu também posso colocar aqui, ó, que às vezes o fornecedor manda um certificado de qualidade, eu posso colocar certificado de qualidade. Preciso do certificado de qualidade do produto do fornecedor. Bom, então, estou colocando várias informações aqui importantes. Bom, processo. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos também fazer uma padronização que nem nós fizemos aqui.
Então vamos utilizar esse processo aqui. Vamos renomear aqui para parâmetros gerais. Então a gente vai precisar de mais uma coluna. Então vamos aqui, coluna direita, certo? Coloquei o tipo de processo. E aqui vamos colocar, deixa eu colocar aqui processo de operação, e a gente clica de processo interno. Vou colocar entre parênteses, departamento, para saber diferenciar um pouquinho. Então vamos colocar aqui recebimento, expedição, por exemplo, manufatura, almoxarifado, e aí você vai colocando em situações. Vamos lá no banco de dados, vamos na primeira coluna, primeira linha, dados, validação de dados. Então vamos refazer de novo. Eu já tenho uma regra aqui, vamos adicionar a segunda regra. E onde eu vou colocar? Vou colocar no L, então L2, 2 pontos e L. Vou lá, menu suspenso, vamos escolher aqui, parâmetros gerais. Eu vou escolher aqui, vamos apagar o 21, para ser a coluna inteira. Opção avançada, rejeitar a entrada, ícone. Pronto, concluído. Se a gente voltar lá, já estão todos aqui. Então vamos fechar aqui. Nessa primeira eu não vou precisar colocar o processo, e aqui eu vou colocar quem faz essa operação aqui. Então é recebimento. Oh, que legal. Beleza. Responsável pela operação. Vamos fazer mais uma padronização para que a gente tenha o menos possível de informações que as pessoas que vão utilizar essa planilha possam errar na descrição, ter nomes em duplicidade, um com acento, outro sem acento. Então é importante de padronizar. Vamos para parâmetros gerais, botão direito, insert em coluna direita. Pronto. Colocar funcionar. Responsável. Colocar funcionar aqui. Pronto. Então vou colocar aqui meu nome Dario, colocar outros nomes Rodrigo, Gabriel e assim por diante. Isso, e assim vai por diante. Vamos chamar. Então agora a gente tem o responsável pela operação e elaboração já cadastradas. Importante, se você achar que as pessoas que elaboram o documento é diferente das pessoas que fazem a operação, podem criar mais colunas e fazer a validação. Se não, faça o que eu fiz desse jeito, vai colocando o nome das pessoas aqui e vocês vão preenchendo conforme a necessidade. Então vamos fechar aqui, ó que legal. Então a gente já fez, tá? Quem é o responsável pelo recebimento? Quem é a operação, por exemplo? Dario. E quem elaborou esse documento? Foi o Rodrigo. Pronto. Então eu já trouxe as minhas informações para a operação 20, recebimento de tubo. Então vamos fazer para a próxima operação. Então eu fiz o cadastro aqui do meu fluxo. Se eu fosse fazer outro fluxo, eu ia colocar um outro número, por exemplo, 1024, ia fazer o meu fluxo abaixo. Bom, então eu fiz o meu cadastro do meu fluxo. E agora, na próxima aula, eu vou trazer essas informações automáticas para a capa. Mas antes, a gente vai ter que trazer as imagens, criar um padrão de imagem que é importante. Tá bom? Então até a próxima aula.